Sabe, a gente costuma pensar nos rins só como filtros, né? Mas a verdade é que eles são muito, mas muito mais do que isso. Eles trabalham sem parar. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa das suas funções mais críticas e que quase ninguém conhece. É uma verdadeira batalha química que eles travam a cada minuto para literalmente salvar sua vida. Parece quase nada, né? 1/10. O que é isso? Pois é, mas no nosso corpo, essa pequena mudança é uma catástrofe. Sério. Uma alteração mínima, assim, pode desligar enzimas vitais, bagunçar a comunicação dos seus nervos e as consequências são gravíssimas, podendo ser até fatais. E é exatamente aqui que a nossa história de hoje começa. Pensa no corpo humano como uma máquina de altíssima precisão. Para tudo funcionar nos trinques, o pH do sangue precisa ficar nessa janelinha minúscula, um pouquinho básico, sabe? Se sair desse corredor super apertado, seja para um lado ou para o outro, a coisa toda desanda. É o caos metabólico. A grande pergunta é, como é que o nosso corpo consegue essa proeza? Então, o nosso papo hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai entender por que esse equilíbrio é tão frágil. Depois, vamos ver os rins em ação, como verdadeiros químicos. A gente vai focar em como eles reciclam uma defesa essencial, como se livram do ácido e, por fim, o que acontece quando tudo dá errado. Beleza, vamos começar pelo começo. E olha que interessante. A maior ameaça a esse equilíbrio todo não vem de fora, não. Ela vem de dentro da gente. Nosso próprio metabolismo é basicamente uma fábrica de ácidos. Pensa só no seu dia a dia. Quando você come aquele bife no almoço ou vai para academia e malha pesado, tudo isso gera ácido no seu corpo. E não é aquele ácido fácil de lidar, tipo o CO2, que a gente simplesmente bota para fora respirando. Não, não. A gente está falando de uns ácidos bem mais persistentes, os ácidos fixos. E esses sim são um problema. E essa frase aqui de um livro de fisiologia mata a charada. Esses ácidos que eu comentei, como o sulfúrico e o fosfórico, eles não saem na respiração, não tem jeito. Só existe um órgão do nosso corpo que tem o poder, a química necessária para dar um jeito neles e mandar embora: os rins. Então, agora sim, vamos falar das estrelas do show, os rins. Esquece aquela ideia de que eles são só um filtro passivo. Pensa neles como laboratórios químicos super avançados, com uma estratégia muito bem bolada para neutralizar essa ameaça constante de ácido. E essa estratégia deles é genial, com 3 partes principais. Primeiro passo, garantir que a gente não jogue fora a nossa principal defesa, o bicarbonato. É tipo reciclar. Segundo, eles usam outros compostos para ajudar a carregar o excesso de ácido para fora. E o terceiro, que é o mais incrível, eles têm um jeito de criar mais defesa ao mesmo tempo em que se livram do ácido. Bora ver como cada um desses passos funciona. Ok, vamos para a primeira missão dos rins, que é gigantesca, a recuperação. O bicarbonato, gente, é como se fosse o bombeiro do nosso sangue. É ele que apaga o fogo do ácido. Se a gente perdesse ele na urina, seria um desastre completo. Fim de jogo. Para vocês terem uma ideia, os rins filtram uns 180 litros de plasma por dia. É muita coisa. E junto com isso vai uma quantidade absurda de bicarbonato. Se a gente perdesse só 1% disso, já entraríamos em acidose grave rapidinho. Então a pergunta é, como diabos eles conseguem recuperar praticamente tudo? A resposta? É um truque de mestre da química. O lance é o seguinte, o rim é esperto, ele não consegue simplesmente puxar o bicarbonato da urina para dentro da célula. Então ele faz uma manobra. Ele joga uma partícula de ácido lá na urina. Essa partícula se junta com o bicarbonato e, puf, vira água e gás carbônico. Agora, o gás carbônico entra na célula do rim, que é uma beleza. E aí, dentro da célula, a mágica acontece. A reação química ocorre ao contrário. O gás e a água viram bicarbonato de novo, e esse bicarbonato novinho é jogado de volta no sangue. É um resgate indireto, mas que funciona perfeitamente. Ok, então salvar o bicarbonato foi a defesa. Mas isso é só empatar o jogo, certo? A gente ainda precisa eliminar o ácido novo que nosso corpo não para de produzir. E, para isso, os rins partem para o ataque. Eles começam a bombear ativamente o ácido para fora, usando umas células super especialistas no assunto. Lá no finalzinho do sistema de filtragem do rim, a gente encontra essas células fantásticas. Pensa nas células tipo A como as guerreiras antiácido. Quando o sangue está ficando ácido, elas são ativadas e fazem 2 coisas ao mesmo tempo. Jogam ácido na urina e empurram bicarbonato novinho em folha de volta para o sangue. Mas e se o problema for o contrário? Se o sangue ficar básico demais? Aí entram as células tipo B, que fazem exatamente o oposto. É um termostato perfeito que ajusta o pH para cima ou para baixo. Só que jogar ácido direto na urina tem um limite.
A urina não pode ficar ácida demais. Então, quando a carga de ácido é muito grande, tipo depois daquele churrasco, os rins precisam de um plano B. Eles acionam a sua arma secreta. E essa arma é a amônia. E podem acreditar, esse é, disparado, o mecanismo mais potente que eles têm para lutar contra o ácido. E o processo é simplesmente brilhante. O rim pega uma molécula chamada glutamina e a quebra. E olha que genial. Dessa quebra saem duas coisas. Primeiro, o amônio, que é tipo uma embalagem segura para carregar o ácido para fora na urina. E aqui vem o pulo do gato. Ao mesmo tempo, esse processo cria bicarbonato novo, do zero. É uma jogada de mestre. Para cada lixo ácido que ele joga fora, ele fabrica uma nova defesa. E se você ainda tem alguma dúvida da importância disso, olha só esses números. Numa situação de acidose, o corpo para de jogar bicarbonato fora, zero. Faz sentido, né? A outra forma de eliminar ácido, a tal da acidez titulável, aumenta um pouquinho. Ajuda, mas não resolve. Agora, olha o amônio. Ele simplesmente explode. A excreção aumenta 5 vezes ou até mais. Isso aqui, gente, é a prova final. É a produção de amônio que é a grande cartada do rim para lutar contra o excesso de ácido. Todo esse sistema que a gente viu é incrível, super robusto, mas ele não é a prova de falhas. E quando os rins começam a falhar e não conseguem mais fazer essa mágica química, as consequências para o corpo todo são bem sérias. Um exemplo clássico disso é uma doença chamada acidose tubular renal. O curioso nela é que às vezes o rim parece estar filtrando tudo direitinho, a função geral tá ok, mas o problema específico é justamente essa capacidade de mexer com o ácido e o bicarbonato que está quebrada. É uma doença que ataca exatamente o coração do mecanismo que a gente acabou de descrever, o que só mostra o quanto essa função é vital. Então vamos fechar a conta. Qual é a grande mágica dos rins para controlar o pH? Primeiro, eles são obcecados em reciclar cada gota de bicarbonato. Segundo, eles usam ajudantes para carregar o ácido para fora. E terceiro, e mais importante, eles usam a arma secreta, a amônia, para se livrar de um monte de ácido e, de brinde, ainda fabricar mais defesa. É o pacote completo. A cada segundo, agora mesmo, enquanto você me ouve, seus rins estão no meio dessa batalha química silenciosa, mantendo seu corpo em harmonia. Eles são os guardiões da sua vida. E a pergunta final que eu deixo para você é: será que você está dando a eles as ferramentas para vencer essa luta? Sabe, beber bastante água, ter uma alimentação balanceada, isso não é bobagem. É o mínimo que a gente pode fazer para dar uma força para esses químicos geniais que moram dentro da gente. Pensa nisso.